Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. E eu confesso que eu estava com saudade de fazer esse tipo de vídeo, portanto esse vídeo vai ser só para o YouTube, já que ele vai fugir um pouco da lógica dos últimos vídeos que eu tenho feito aqui, da forma que eu tenho trabalhado esse canal do YouTube. Mas é um tema que para mim é muito interessante, para mim é muito importante e que eu tenho me aprofundado mais desde um tempo atrás. Eu vou falar hoje sobre sorteios e rifas, vou falar sobre a possibilidade de você colocar alguém na cadeia porque essa pessoa fez um sorteio ou fez uma rifa. E para isso eu tenho que fazer, inicialmente, alguns disclaimers. Primeiro disclaimer, o que eu estou falando aqui são teorias. É uma teoria da qual eu me utilizo para dizer para você por que esse tipo de sorteio ou rifa não pode ser considerado um delito, não pode ser considerado uma infração penal, não pode ser considerado uma contravenção penal, tá? Então é basicamente uma opinião técnica, embasada, que vem do meu trabalho, do meu estudo, mas é uma opinião. Não leve isso como algo absoluto e não saia fazendo coisas por aí, tomando decisões com base simplesmente no que eu estou te falando, tá bom? Primeiro disclaimer é esse. Segundo disclaimer, aqui eu estou falando de legislação, não se trata de uma opinião, pessoal, é uma opinião técnica embasada em princípios, conceitos e lógicas relacionados ao direito penal e o direito processual penal, que são as minhas áreas de estudo, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a questão que vai ser desenvolvida aqui? Se uma rifa ou um sorteio pode ser considerado uma infração penal, tá? Então, para isso, a gente tem que separar duas situações relacionadas ao direito. Eu estou falando com vocês de direito penal, de crime, contravenção penal, coisas que podem dar cadeia. Eu não estou falando de direito administrativo, direito civil, indenização, multa. Estou falando de cadeia, tá bom? Então, dentro dessa lógica, quando a gente pensa numa rifa, existe sim uma previsão penal, uma previsão dentro da legislação penal que fala que você não pode fazer rifa e, na verdade, você não pode fazer nenhum tipo de sorteio. Quando eu estou falando de rifa aqui, eu não estou falando apenas das pessoas que rifam coisas de valor equivalente, de valor alto. Eu estou falando de qualquer rifa. Vale para a rifa da igreja, vale para a rifa que você faz beneficente na sua faculdade, para você poder fazer uma festa de formatura, vale para qualquer tipo de rifa. E vale também para qualquer tipo de sorteio. Sorteio que você faz no seu Instagram. Ah, eu vou sortear um livro, como muitos professores de direito fazem, assim como eu já fiz. Eu vou sortear um livro, eu vou sortear um ingresso para algum local, eu vou sortear alguma coisa e por isso vou fazer um sorteio aqui no Instagram. A regra que rege as duas coisas é a mesma. Dentro da lógica do direito penal, é a mesma coisa. Não faz diferença se você está cobrando para aquilo ou se você vai estar fazendo um sorteio gratuito. O que faz diferença para a lógica da legislação penal é: tem autorização ou não tem autorização? Porque se não tem autorização, é classificado basicamente como um jogo de azar, e o jogo de azar é proibido por uma legislação penal. Se tem autorização, e aí cada local tem a sua forma de autorizar, basicamente isso aqui é uma tentativa de proteção. Aí, se tem autorização, sai dessa lógica de jogos de azar e, portanto, não se enquadra na lei de contravenções penais. Mas é importante a gente falar de uma coisa. Por que o Marlon, tô falando tudo isso, se eu acabei de falar no começo que eu não acho que deveria ser passível de uma punição criminal você fazer uma rifa ou fazer um sorteio? Por vários motivos, tá? O primeiro deles, e o que eu acho que é um dos mais importantes, é que a lei de contravenções penais, que é a lei onde consta essa situação da rifa, dos sorteios e assim por diante, dos jogos de azar, é uma lei extremamente defasada. É uma lei de 1941, assim como o nosso Código de Processo Penal, o nosso Código Penal, mas eles foram sendo atualizados. E essa legislação não, ela ficou simplesmente parada no tempo. É uma lei de 1941 com o pensamento de 1941. E se você do outro lado falar assim, não, mas Marlon, então, não, se tem na lei, se tá na lei, se tá lá dizendo que é contravenção penal, então não importa o que você me diga, tá escrito, não se discute com o que está escrito. Na verdade, não. Até porque, se você for aplicar a lei de contravenções penais como ela é, como ela está escrita, como ela está constando tudo ali, vadiagem é contravenção penal. Então você ficar vadiando por aí, sem ter um trabalho, sem querer se sustentar, sem querer construir alguma coisa para a sociedade, contravenção penal. Vou te dizer mais uma. Talvez você que esteja aí do outro lado, eu não bebo, mas talvez você beba, embriaguez é uma contravenção penal. Tá? E por que ninguém é preso por vadiagem ou por embriaguez atualmente? Porque existe um princípio, existem bases do direito penal. O direito penal
como natureza, e eu estou tentando usar a linguagem mais coloquial que eu posso para falar com qualquer público que esteja assistindo esse vídeo, o direito penal, ele é um direito muito forte. O direito penal mexe com uma das coisas mais importantes do indivíduo, que é a sua liberdade. O direito penal tem a capacidade de tirar de você a sua liberdade e tem a capacidade de tirar de você os seus bens. Então, por ser algo tão forte, nós dizemos, existe um princípio básico que constrói, que faz nascer o direito penal como natureza, que é que o direito penal só pode ser usado em último caso. Então o direito penal só entra quando nada mais resolve. Então se você colocar o direito civil não resolveu, colocou o direito trabalhista não resolveu, colocou o direito administrativo não resolveu, aí você chama o braço forte do direito penal e fala, não, então se nada resolveu, cadeia nele. Essa é a lógica do direito penal. E tem uma outra coisa. O direito penal tem um princípio básico que chama-se adequação social. Muitas pessoas esquecem, você vê lá no primeiro semestre de faculdade, adequação social. O que significa isso? O que significa que a sociedade tem que enxergar aquela situação, e quando eu falo sociedade, eu falo de uma média, de a sociedade como um todo, não apenas um indivíduo, tem que enxergar aquilo como algo criminoso, como algo que deva ser punido com uma pena tão grave quanto a cadeia. Isso também falta em relação à questão das rifas e sorteios. Primeiro que outros ramos do direito poderiam resolver a situação como eu disse, eu não estou falando de direito administrativo nem de direito civil. Pode ser que tenha uma multa administrativa e aí talvez tenha outras regras, talvez alguém até entenda que não pode ter essa multa, não sei, não entendo de administrativo. Uma regra do direito civil que se aplica e se resolva esse problema. E por isso você não poderia chamar o direito penal. Você não pode chamar o direito penal para resolver algo que outros direitos podem resolver. O que eu tô falando pra vocês aqui é uma linha de defesa. É algo que você pode usar aí do outro lado se você for acusado de estar fazendo uma rifa ou um sorteio legal. E tem muita gente que faz. Tem tanta gente que faz que ficou comum. E se ficou comum, nós temos a adequação social. Se você chegar pra uma pessoa aleatória na rua e perguntar pra ela, fala aí, mas se a pessoa fala assim, eu quero fazer um sorteio aqui, vou sortear esse lápis. Quem quer, levanta a mão. Eu vou fechar o olho e vou apontar quem for. Você acha que essa pessoa tem que ir pra cadeia? Eu duvido que essa pessoa diga que tem. E tecnicamente, se você for pensar num sorteio, qualquer tipo de sorteio deveria se enquadrar nessa lei de contravenções penais. Então, pelo princípio da adequação social, não há o que se falar em relação a criminalizar ou transformar em uma contravenção penal, como é hoje, uma coisa que é banal, corriqueira e utilizada muito por muitas pessoas. E de forma gratuita em muitas oportunidades. E aqui, como eu já disse, em relação à contravenção penal, não interessa se é gratuito ou que não é. Então qual cuidado que você tem que ter? Você tem que pensar com a lógica. Direito penal trabalha com lógica. E a lógica é, esse artigo, ele nasceu para proteger uma coisa. Ele nasceu para proteger as pessoas de serem enganadas. Então se o sorteio que está sendo feito, ele tem qualquer tipo de base no sentido de você consegue verificar se esse sorteio ele não foi forjado, já não há o que se falar em criminalização de rifa ou sorteio. Essa é a lógica. Por quê? Porque não atinge uma coisa chamada bem jurídico. Cada crime tem que proteger alguma coisa. Então lá o homicídio protege a vida, o furto protege o patrimônio. Esse crime aqui protege a lisura. Protege a lisura, o acreditar da pessoa nessa pessoa que está sorteando. Então se é uma coisa que foi feita dentro de uma norma, então eu estipulei, por exemplo, a minha rifa vai ser feita pelo aplicativo tal, e o aplicativo tal é o aplicativo de terceiro, que todo mundo usa para fazer uma rifa ou algo do tipo, que eu não tenho como manipular, não tenho que se falar em atingimento do bem jurídico tutelado, que seria, não tenho que se falar que essa rifa prejudicou essa situação das pessoas serem prejudicadas por causa disso. É claro que se você fizer com base num sorteio que seja público, como por exemplo a Loteria Federal, você acaba se protegendo ainda mais. Porque ninguém vai poder dizer que você forjou a Loteria Federal para que alguém ganhasse a sua rifa, ganhasse o seu sorteio. Mas, claro, que tem outros cuidados aí quando você for fazer, se você for fazer ou se você precisar fazer, você vai ter que contratar um advogado para organizar e para você se defender. Porém, dentro de uma base, dentro de uma lógica, eu não vejo como, enquanto técnico, enquanto penalista, de você pegar e criminalizar uma coisa que é aceita por toda a sociedade, tá? Porque se você criminaliza a rifa de um veículo, de uma casa, de um valor, de um celular, de um kit de maquiagem, você também tem que criminalizar a rifa da igreja,
A rifa da faculdade. A rifa da faculdade onde possivelmente se formou o delegado e o juiz que estão falando de criminalizar alguma coisa. Porque quase todas as faculdades fazem rifas para poder custear sua formatura. E é o mesmo tipo penal. Você não pode criminalizar algo que a sociedade já aceita. Há um tempo atrás, inclusive, nós tínhamos como um delito previsto no Código Penal o adultério. Então, se alguém casado pulasse a cerca, era crime, adultério. Porém, a sociedade começou a enxergar aquilo não passível de punição no direito penal. Então a igreja pode resolver, o direito civil pode resolver com uma indenização, N coisas podem resolver. Então tira o direito penal da jogada. Graças a isso, deixou de ser crime. A lei de contravenções penais é algo que está esquecido, que já deveria ter sumido do mapa. No projeto do novo Código Penal, inclusive, era para ela sumir. Ia pegar uma ou duas contravenções penais ali que tem mais relevância, ia promover a crime e o resto ia deixar de existir. Então, já passou da hora dessa lei deixar de existir e não há o que se falar em aplicação dessa lei para algo que é tão corriqueiro e que não causa prejuízo a ninguém. Tá joia? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não é muito conteúdo que eu costumo fazer, mas aqui no canal tem mais coisa. É só você procurar e você olhar. Tá joia? Um abraço e até a próxima.